Engraçado, né? Porque eu escrevo coisas muito pesadas, mas eu não lido bem com isso, assim. Talvez seja por isso que eu escreva, né? Eu não aceito muito a morte, não. A morte é uma coisa bizarra, né? É. Se você parar para pensar que a gente já nasce condenado, né? E a única certeza que a gente tem na vida, isso é uma frase clichê, mas é a morte. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos saindo aqui no trânsito, né? O que pode vir a acontecer. É. Mas a morte é certa, né? Eu não tenho essa coisa de ser muito purista em relação ao que eu escrevo, assim, de querer que a pessoa seja literal ali no que o livro foi. Eu vejo o livro como um ponto de partida. Uhum. E aí o que quiserem fazer com ele, o jeito que interpretarem, aí é de cada um, né? Porque cada um tem uma visão e eu acho que é uma boa troca o fato de alguém querer pegar algo que eu escrevi e transformar. Eu acho bonito. E como é uma coisa artística, vai mudar coisas, né? Isso aí não tem jeito. A gente sempre fala assim, eu preferi o livro. Lógico que você vai preferir o livro. Como eu falei, não tem como, né? Não tem como. E cada pessoa pensou uma coisa, né? Exatamente. Cada um tem o seu personagem, o Iluminado, por exemplo, que é um filmaço do Stanley Kubrick, né? Com o Jack Nicholson. Nossa, é um... E o Stephen King odeia, né? Odeia porque ele escreveu um negócio de uma forma e o cara vai, né? Exato. Ele reclamou muito, por exemplo, falou não queria que fosse o Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson tinha acabado de fazer O Estranho no Ninho, onde ele fazia um doente mental, doido, um louco, que se passa num hospício. E o Jack Torrance, que é o personagem principal, não tinha nada de louco, era um cara extremamente classe média, normal, uma pessoa extremamente normal, e que vai enlouquecendo ali com aqueles fantasmas daquele... Ó, até me arrepio, cara. Nossa, esse livro dava muito medo de ler. Né? Então botaram uma figura, ele não é um louco. Muito pelo contrário. Né? Ele tem todo um processo ali que ele vai enlouquecendo, né, diante das coisas que acontecem, sobrenaturais ali. Você olha pro Jack Nicholson, você já fala, né? Não, ele já tem cara de maluco, né? Doido. Né? Na verdade, ele é, né? Você sabe que... Gente, eu preciso contar isso. Eu encontrei o Jack Nicholson numa fila Jura? de um McDonald's em Nova Jersey. Você tá falando sério? Tô falando sério. Nossa Senhora. Tô falando sério. Eu não é morava lá. Não é uma coisa que aconteça todo dia, né? Quando eu morava lá, e eu sabia que ele tinha nascido naquela cidade. Sei. E aí eu sei que eu fui. Tava eu e uma amiga minha alemã, a gente tava assim na fila, eu olhei e falei. Sabe quando você olha e você não acredita? Fala, não é possível. Porque são pessoas tão intocáveis, né? Não, imagina, não é Vamos possível. dizer assim, ele não vai estar na fila do McDonald's e tal. Falei, amiga, quem é? Te lembra alguém? Ela, é o Jack Nicholson, é o Jack Nicholson. Meu Deus! Mas eu não tive coragem de falar com ele. Que bobagem. Eu não tive coragem. Ele é uma figuraça. Não tive. Ele é uma figuraça. Tem muito cara de maluco, né? Tem. Mas eu gosto da figura dele para esse filme. Para esse filme eu acho bom também. E o Stephen King também não gosta do fato de ter sido o gelo ali, né? A coisa da parte final, enquanto no livro é o calor. Exatamente. No livro o final, porque a profissão dele, o cargo dele é cuidar da caldeira, né? Enquanto está fora de temporada, né? E aí, como ele pira, a caldeira vai e no final explode tudo, né? E a mulher e o filho conseguem escapar naquele snow, naquele carro de neve, né? Então mudaram bem o final, né? Ele morre ali no... Acho que por isso que ele não... Congelado, não curtiu também. Bom, ele ele disse que ele não curtiu. E tinha também uma coisa que não tem no filme, que eram aqueles bichos que se faz com planta, né? Aquela escultura que você vê muito na Disney, né? Sim. E esses bichos tomam vida, né? Tem todo um lance ali. Mas é aquela coisa, tem que cortar coisa, não tem jeito, pô. Tem, gente. Vai ter quantas horas o filme? Né? O personagem que eu amo nesse filme é o cozinheiro. Sim. Que é o Sim. Cara, morre com uma machadada na cabeça. Essas coisas são maravilhosas. Como a gente é mórbido, a gente gosta disso. Né? As coisas são maravilhosas. Tem o Terrifier, que é um gore, assim, de um palhaço que sai matando todo mundo.
É um filme, assim, a menor profundidade, sabe? Só que são tão grotescas as mortes, assim, que agora já vai ter o Terrifier 3, que é um filme de Natal. Eu tô louca pra ver deve isso. Deve ser um Papai Noel, né? Tem a diferença do filme de terror para o filme de massacre, né? Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica. Aquilo não é metrô, não é metrô, aquilo não é terror. Né? Aquilo ali é uma matança desenfreada. Né? Então, e o Terrifier é isso, assim. Quer dizer, é terror, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas é engraçado. Porque é meio gratuito, né? Não é pra dar medo, né? Ninguém vai ter medo com aquilo. É só... É assustador no sentido do grotesco. Você fala, nossa... Não, e graficamente, né? Jogos Mortais também, né? O primeiro, ele é... Nossa, eu acho ótimo. Mas depois também vai... em alguns deles vai perdendo um pouco. Vai ficando uma coisa da morte pela morte. O Chuck, o brinquedo assassino, o primeiro é maravilhoso, pô. Muito pela novidade também, né? Sim, Depois ele vai indo num caminho que você tem que inventar, né? Você tem que variar, né? E começa a entrar por um caminho ali, vira uma coisa meio... Não, total. Meio gratuitão, né? Total. Mas você gosta de terror gratuito, assim? Olha, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu prefiro realmente o que tem uma... Mas tem coisa muito interessante. Eu acho que tem. Para pra pensar o brinquedo assassino, o Chuck, o primeiro, é muito interessante, na temática toda, né? É um cara lá um assassino que, né, coloca o espírito dele lá naquele boneco e tal. Né? E tem toda uma simbologia do garotinho, e é bem interessante. Agora, no final, nesses já tem o quê? Deve ter uns 10, né? Nossa, tem muitos. Né? No final ele já é meio que um robô, né? Ele já virou meio que um. É verdade. Você sabe que eu gosto muito do A Hora do Pesadelo. Cara, você imagina. Fred Krueger. Você imagina você não poder dormir? Você não pode dormir, senão você morre. É assustador. É assustador. E tem esse negócio, né? Eu, como psicanalista, tenho esse negócio do inconsciente, dele tomar conta dos seus sonhos. Nossa, eu acho incrível. É bem simbólico, é bem... bem... Mas você estudou roteiro lá em Nova York? Eu estudei roteiro. Deve ter sido uma bela experiência, né? Foi sim. Eu sempre fui fascinada pelo cinema, né? Eu gostava muito do cinema, assim, eu falava, não, cara, eu quero trabalhar com isso, assim, e sempre fui fascinada pela escrita, sempre foi roteiro, assim, o meu foco. Mas eu acabei me desencantando um pouco com o cinema e focando mais nos livros quando eu percebi que para escrever roteiro eu não tinha tanta liberdade narrativa quanto eu teria no livro. Sei. Com certeza. O livro você pode fazer o que você quiser. Pirar muito mais. Você pode. Né? E aí eu percebi, falei, nossa, cara, eu gosto de escrever roteiro, mas escrever livro é outra coisa, assim. Mesmo porque o roteiro você vai ter limitações técnicas, né? E até para fazer, né? Demora mais, é menos solitário o trabalho. Claro que para você colocar um livro na rua, para ele vender, é uma coisa de um trabalho de muita gente também, né? Você escreve, mas tem o revisor, tem o diagramador, tem a editora, tem muita gente trabalhando para fazer um livro acontecer. Mas você escreve sozinho, é um trabalho completamente solitário. Exatamente. Agora, no cinema, você precisa de muita coisa dando certo para que aquilo aconteça, para que aquele produto aconteça, né? É assim. Imagina que em Nova York você tenha trabalhado, né? O que você fez lá? Eu fui como au pair, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. O que é isso? Desculpe minha ignorância. Babá. Eu trabalhei como babá para poder estudar. Isso deve ter sido realmente uma experiência terrorífica, né? Olha, eu não quis ter filho depois, então... então realmente foi assustador. E, cara, eu fui babá de 2 famílias e na primeira tinha 4 crianças. Escadinha, assim, então foi um trabalho árduo. E eu fui também, Niso, garçonete de velório. Garçonete de velório? Trabalhei como garçonete de velório. Eu não sabia que existia isso. Existia. É bem específico, né? Só que lá não é no velório em si, né? Assim, eles fazem o velório, o enterro, e depois tem a recepção. Eu era na festa, né? Festa.
Festa. E aí eu servia comida na festa. Depois ali, pós-mortem. Velório, parando pra pensar, é um ritual muito louco, né? Ai, cara, você sabe que... exatamente o velório? Alguém me comentou uma vez, falou, cara, aquilo ali é uma preparação pra você, porque você não precisava, teoricamente, do velório. Morreu, enterra, crema, faz o que quiser. Você sabe que você pode escolher não ter velório, né? Eu imagino que sim. Pode escolher. Imagino que sim. Não necessariamente precisa. Mas eu acho que ele existia há alguns anos, né? Hoje não precisaria mais. Da catalepsia? Para ter certeza que a pessoa estava morta. Para ver se não levantava ali. Você imagina. Tem um caso que meu pai conta lá na terra dele, no Ceará, que se velava em casa na mesa, né? Então tá lá o corpo, daqui a pouco era isso. Gente. A pessoa levantou e falou, tipo... cadê fulana, sabe? Aí, pá, 4 desmaiados. Nossa, imagina. Nossa. E sabe que faz pouco tempo eu fui num velório aqui em São Paulo de uma pessoa, cara, sendo velada em casa. Eu não sabia que isso existia mais. Não. É engraçado. Me lembra muito coisa da antiga do interior. Então, né? E foi aqui, e assim, é engraçado, né? Porque eu escrevo coisas muito pesadas, mas eu não lido bem com isso, assim. Talvez seja por isso que eu escreva, né? Eu não aceito muito a morte, não. A morte é uma coisa bizarra, né? Se você parar pra pensar que a gente já nasce condenado, né? E a única certeza que a gente tem na vida, isso é uma frase clichê, mas é a morte. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos saindo aqui no trânsito, né? O que pode vir a acontecer. Mas a morte é certa, né? E é muito estranho, né? Por que o ser humano morre? Eu acho que, sei lá, Deus aí tem os seus, né? Tem os seus. Mas é literalmente assim, muito bizarro, né? Eu acho muito esquisito. Eu acho que é uma coisa narcisista não querer morrer, né? Querer continuar do jeito que a gente se conhece e se sabe, né? E no final das contas, se a gente for pensar pelo lado de quem não tem religião, por exemplo, antes da gente nascer não tinha nada, depois pode não ter nada, né? Ou depois, enfim, pode ter alguma coisa. Não pode ser que não tenha nada. Não pode ser só isso aqui. Então, mas é algo... É algo que a gente tem que ressignificar, eu acho. Acho que serve talvez para a gente ressignificar a nossa existência a todo momento, né? Assim, entender se a gente fez o que a gente queria, se a gente foi capaz de deixar para o mundo aquilo que a gente esperava, minimamente, né? O que a gente espera, porque eu acho muito difícil deixar tudo o que a gente quer. Mas eu acho que serve mais como uma maneira da gente... ver o que a gente quer ser, sabe? Servir meio como uma pulsão de vida, vamos dizer assim, sei lá. Totalmente. Pra gente... Totalmente. Muito louco. E agora acho que também tem uma questão geográfica, populacional, porque imagina se as pessoas não morressem. Não ia ter espaço, né? Não podemos ter vampiros. Não, e não ia ter espaço. O mundo já é superpopulado, né? Então. Né? Imagina. Então. E nasce mais do que morre, né? E continua nascendo, né? Hoje. Não para, né? Pouco menos, acho. Né? Porque se eu for ver, na minha bolha, pelo menos. Né? Na minha bolha, várias das mulheres com quem eu convivo. Não querem ter filho. Não querem ter filho, eu inclusa nisso, né? E você vê, por exemplo, países da Europa, muitos lugares não aceitam criança, né? Prédios. Né? E então as pessoas estão cada vez menos... Às vezes aceita animal, não aceita criança. Que louco, né? Mas não tenho nada contra criança não, viu, gente? Não, mas olha, eu vou te falar. É um perrengue, viu? É um trabalho, né? É um trabalho e muda a vida da pessoa, assim, Imagino. Tipo assim, nasceu, sua vida já mudou ali.